Olá! Hoje a gente vai para o capítulo 20 de Êxodo. Presta atenção, esse é um capítulo muito importante, talvez o cerne, o centro do Êxodo. Na verdade, até o centro mesmo, porque o Êxodo tem 40 capítulos. No meio do Êxodo é o momento em que Moisés recebe os 10 mandamentos, o chamado decálogo, então os mandamentos, né? E também, ao lado dos mandamentos, ele recebe o código da aliança. Então são duas grandes declarações. Primeiro, os mandamentos, né, que depois foram dispostos em 10, e recebe o código da aliança, que se refere às coisas práticas do dia a dia. Mas vamos lá, eu estou feliz demais de encontrar com você todo dia. Eu tenho uma alegria muito grande da gente estar junto, fazendo essa caminhada. Agradeço muito a você e lembro uma coisa que para mim é muito importante. Todos vocês que me seguem aqui, que fazem esse caminho comigo, eu tenho como propósito rezar a missa na intenção de vocês. Então, quando eu estou celebrando a missa, eu sempre lembro de vocês, das intenções de vocês, tá bom? E por isso eu tomo a liberdade de pedir vocês que rezem por mim também, tá bom? Reza para mim, tá bom? Outra coisa é que eu gosto muito de ler os comentários de vocês, então deixe quanto comentário quiser, porque eu gosto. Às vezes não dá para responder todos, eu coloco aqui alguns que eu vou pegando, deixa eu mostrar aqui, ó. Essa aqui é a Magda Venâncio, falou assim, ó, padre, eu não sei se é minha mãe, minha irmã, ou minha família, ou minha amiga, né? Eu e minha, estamos adorando o curso. Ela não enxerga, então ela só te ouve. Manda um abraço para ela. O nome dela é Lourdes. Ô Lourdes, Deus abençoe você, Lourdes. Deus abençoe. E que Deus te ilumine muito e Deus te abençoe sempre, viu? Um abraço aí, então para a Magda, um abraço para a Lourdes. Deus abençoe, viu, gente? Outra coisa, eu quero que vocês compartilhem esse vídeo, porque é importante que mais e mais pessoas leiam a Bíblia. Eu gostaria, sabe, gente, que todo mundo tivesse esse hábito de ler a Bíblia, ou sozinho, ou em família, ou com a comunidade. É muito importante. A palavra de Deus ilumina. Talvez por isso que eu esteja fazendo esse esforço para a gente ler todos os dias a Bíblia. Então compartilhe mesmo. E você que está aqui no meu canal, você se inscreva para receber aí todas as notificações, aciona aquele sininho para você saber tudo que eu faço por aqui, tá bom? Bíblia na mão, atenção, Bíblia na mão. Vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine e vamos entrar agora no capítulo 20. Lembra que Moisés vai subir o Monte Sinai e lá Deus vai dizer para ele, vai trazer para ele os mandamentos. Vamos lá? Então vamos ver aqui. Então Deus pronunciou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam. Mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em prova de falsidade, porque o Senhor não deixa impune aquele que pronuncia o seu nome em favor do erro. Lembra-te de santificar o dia de sábado, trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra, mas no 7º dia, que é um repouso em honra do Senhor teu Deus, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro dos teus muros. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu,
a terra, o mar e tudo o que neles há. E repousou no sétimo dia. E por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada do que lhe pertence. Diante dos trovões, das chamas, da voz, da trombeta e do monte que fumegava, o povo tremia e conservava-se à distância. E dissera Moisés: fala-nos tu mesmo e te ouviremos, mas não nos fale Deus, para que não morramos. Moisés respondeu-lhes: não temais, porque é para vos provar que Deus veio e para que o seu temor, sempre presente aos vossos olhos, vos preserve de pecar. E o povo conservou-se à distância, enquanto Moisés se aproximava da nuvem onde se encontrava Deus. O Senhor disse a Moisés, agora começa o código da aliança. O Senhor disse a Moisés: eis o que dirás aos israelitas: vistes que vos falei do céu, não fareis deuses de prata, nem deuses de ouro, para pôr ao meu lado. Tu me levantarás um altar de terra, sobre o qual oferecerás teus holocaustos e teus sacrifícios pacíficos, tuas ovelhas e teus bois. Em todo lugar onde eu fizer recordar o meu nome, virei a ti para te abençoar. Se me levantares um altar de pedra, não o construirás de pedras talhadas, pois levantando o cinzel sobre a pedra, a terás profanado. Não subirás ao meu altar por degraus, para que se não descubra a tua nudez. E aí, meu filho, olha aí o que aconteceu. Lembra que Moisés preparou o povo no capítulo anterior? Moisés preparou todo o povo, falou: é o seguinte, gente, eu agora vou subir no monte e Deus mandou a gente preparar 3 dias. Tanto é que foi 3 dias. Moisés subia e falava: gente, se purifique aí que Deus vai falar. Subia lá, gente, tá tudo preparado, no 3º dia eu subo. 3 dias de preparação, Moisés sobe no monte e ele falou: ninguém sobe comigo, eu vou sozinho, se bem que a Bíblia fala que depois Arão sobe, Nadab e Abiú sobe também, mas eu vou sozinho e Deus vai falar comigo. E ninguém nem chega perto do monte, fica embaixo, nem toca no monte, fica na base do monte. Tá o Monte Sinai grandão lá, e o pessoal ficou na base do monte. Fica quieto vocês aí e deixa eu ir lá. E Moisés sobe. Quando Moisés sobe, Deus fala para ele todos esses mandamentos. Atenção! Não, Deus, essa expressão 10 mandamentos não está escrito na Bíblia. 10 mandamentos foi uma compilação que foi feita, porque este momento aqui, Deus faz 19 declarações. 19 declarações. Olha que interessante. Então, na verdade, é um conjunto de declarações. Mas por que é 10 mandamentos, 10 mandamentos, 10 mandamentos? Primeiro que a palavra 10 mandamentos não está na Bíblia. Depois que nem aqui no capítulo 20 está falando os mandamentos. Não. A palavra mandamento, né, a lei e tal, vai vir depois em Deuteronômio. Aqui Deus faz 19 declarações. Só que aí depois foi compilado em 10. Os rabinos compilaram em 10, Santo Agostinho compilou em 10, e assim a gente tem as tradições que usam. Depois eu vou explicar direitinho quais, às vezes são assim, juntado 2 versículos, 3 versículos, 1 versículo, aí dá 10. Porque o número 10 é um número muito importante. Lembra comigo aqui,
você fez o curso comigo aqui, lembra que o pessoal lá da Babilônia, de Abraão, eles não conheciam o sistema decimal. Eles usavam o sistema sexagesimal, 60. 60 dividido, dava de 12 em 12, aquela coisa toda, sexagesimal. Eles entram em contato com o sistema decimal em Canaã, que é um sistema mais eficaz, né, Mas tudo bem, mas o 10 tem o 10 é um número forte. E o 10 significa a compilação de toda a lei. Por quê? Isso a gente vai ver ao longo do tempo, eu já estou adiantando para você. Todo conjunto de leis que Deus passa para os israelitas, todo conjunto, depois no Código da Aliança, depois em Levítico, são 613 leis. Na Bíblia, os números têm significados. Na Bíblia, os números são somados. Acompanha comigo aqui então, atenção, 613 leis, está vendo, né? Então, soma comigo. 6 mais 1, 7. Mais 3, 10. 6 mais 1 mais 3 dá 10. Então, na verdade, os 10 mandamentos seria a compilação de todo o conjunto de leis que Deus vai passar para os israelitas. Tá entendido? Então, o que acontece? Deus, então, passa para os israelitas essas 19 declarações que são compiladas depois pelos rabinos, por Santo Agostinho, em 10, porque 10 é um número que vai resumir todas as 613 leis dos israelitas. Tá bom, olha aí, o que acontece? Daqui a pouco eu vou explicar uma por uma. Aí, Moisés chega e apresenta para o povo, isso aqui é o que Deus me falou, tá aqui, é assim que nós vamos seguir. E aí, depois disso, de Deus apresentar para Moisés essas proposições, os mandamentos que depois vão ser compilados em 10, Deus começa a falar para Moisés os termos da aliança, que nós conhecemos como Código da Aliança. Então, põe aí na sua cabeça uma coisa. A partir de agora, o que acontece? Deus apresenta os mandamentos, que foram compilados em 10. Um resumão de toda a lei que virá. Tá, uma coisa. Agora, depois que Deus apresenta os mandamentos, o que Deus vai apresentar? Os termos da aliança, chamado Código da Aliança. Por quê? O que Deus está fazendo com esse povo? Gente, o que Deus está fazendo com esse povo? Falei para você, uma aliança. A aliança geralmente é feita entre pessoas, entre negócios e tal. Agora está sendo feita uma aliança com Deus. Deus não quebra aliança. Agora é uma aliança séria. Como é uma aliança, nós precisamos apresentar os termos da aliança. Assim como você faz uma aliança com alguém, por exemplo, você fez uma aliança com alguém, uma parceria com alguém, uma sociedade com alguém. Então está lá escrito, os termos da nossa parceria. Tem que fazer isso, eu faço isso, você faz isso, faz isso. Não é assim que faz uma parceria? Muito bem. Agora Deus está apresentando uma aliança, está propondo uma aliança. Então nós temos que ter os termos da aliança. Então, esses termos da aliança vai ser o quê? Deus faz isso por você, mas você tem que fazer isso por você. Olha que interessante. Deus apresenta os mandamentos e logo depois apresenta os termos da aliança, dizendo o seguinte: estamos fazendo uma parceria? Ok? Estamos em parceria. Então, ou seja, para a gente fazer parceria, Deus vai fazer isso. O que compete a Deus? Pá. O que compete ao homem? Pá. E o que compete ao homem vai estar descrito nos 10 mandamentos e no Código da Aliança, nos termos da aliança. O Código da Aliança é um conjunto de leis casuísticas. O que é lei casuística? É leis que se referem ao dia a dia da pessoa. Aí, Deus apresenta tudo isso, o povo lá embaixo tremendo, porque tem trufa. E o povo lá embaixo tremendo,
e aquela nuvem, sabe? Aquela nuvem que significa a presença de Deus, aquela nuvem em cima e os trovões, as trombetas, trovões e Deus falando com Moisés. Claro que trovões, trombetas e nuvem significa, na linguagem bíblica, que Deus está ali. Vamos aqui comigo agora que a gente vai entender ponto por ponto aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero lembrar você, então o que é? O Êxodo capítulo 20, ele traz pra gente os mandamentos e traz pra gente também o Código da Aliança. Código da Aliança são as leis que se referem ao dia a dia da pessoa, tá bom? Só para você entender. Atenção, vamos botar no quadro aqui que fica mais fácil. Os 10 mandamentos estão no Êxodo capítulo 20, de versículo de 1 a 17, tá bom? E o Código da Aliança? Onde está o Código da Aliança? O Código da Aliança começa em Êxodo capítulo 20, versículo 22 e vai até o capítulo 23, versículo 19, tá vendo? Tá bom? Então, do Êxodo capítulo 20, versículo 22 até o capítulo 23, versículo 19, são todos os códigos da aliança que significam leis relativas ao dia a dia, na prática, ao dia a dia prático das pessoas. Que a gente vai passar tudo isso, tá bom? Vamos lá então. Aqui, versículo 1. Então Deus pronunciou todas essas palavras. Muito bem. A Bíblia não fala de 10 mandamentos. Aqui, no Êxodo 20, não fala de 10 mandamentos. A Bíblia pronunciou as palavras. O nome, os mandamentos, as 10 palavras, ela só vai ser usada em Deuteronômio. Deuteronômio quanto? Deuteronômio capítulo 4. Só em quando a gente for estudar o Deuteronômio capítulo 4, que você vai ver a expressão mandamentos, 10 mandamentos, palavras e tal. Mas aqui no capítulo 20 de Êxodo, quando Deus apresenta os 10 mandamentos, o termo 10 mandamentos não é usado, mas é usado, então, ele pronunciou estas palavras. As palavras, então, é o conjunto de 19 declarações que depois serão compiladas em 10, tá bom? Tá certo? Depois serão compiladas em 10. Ah, quem fez a compilação? Então tá bom. Houve uma compilação feita pelos rabinos, pelos sábios judeus, que falaram, ó, Deus queria que nós tivéssemos 10 palavras para seguir. E os judeus, os sábios judeus, os rabinos, compilaram em 10. No nosso lado cristão, Santo Agostinho pegou as 19 declarações e compilou-as em 10 mandamentos. Esta, só para você entender, os judeus então usam a compilação dos 10 mandamentos dos rabinos. Nós, católicos e luteranos, usamos a compilação de Santo Agostinho e tem a compilação dos ortodoxos. Os ortodoxos, a Igreja Ortodoxa compilou também em 10 mandamentos, que é usada por todas as outras igrejas que saíram da Reforma. Mas isso no final do vídeo eu vou fazer uma tabelinha, você vai entender tudo, tá bom? Pera aí. Vamos lá no versículo 2. Versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Muito bem. Quando Deus começa a falar, Deus já se apresenta e já se apresenta como aquele Deus único, verdadeiro e que liberta. Deus já chega chegando. Deus vai falar para Moisés, já chega, olha, Moisés, eu sou o Deus, o Senhor teu Deus que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não tem história. Só eu, não tem para ninguém, eu sou o Deus, o maior, o único e eu que fiz tudo para você. Ou seja, Deus vai apresentar para ele tudo que ele fez. E já, como eu disse, já chega chegando lá. Então tá bom. 3. Atenção. Não terás outro deuses diante de minha face. O que significa isso? No versículo 3, Deus já fala o seguinte. Deus, nesse momento, ele proclama o direito de ser reconhecido como Deus verdadeiro e único. Não terás outro deuses. Lembra que quando nós começamos a fazer aquela caminhada com Abraão, Abraão vem de um povo politeísta e devagarinho eles vão
tendo uma evolução na religião e vão percebendo que há um só Deus, porque Deus vai se revelando como o único Deus verdadeiro. Aqui Deus é peremptório, não quer saber. Deus já se apresenta e reclama para si o direito de ser reconhecido como único Deus. O próprio Deus vem aqui. Não é essa história, eu acho que Deus é isso. Não. Deus reclama para si o direito de ser reconhecido como único Deus. Então não tem história de querer reconhecer outras divindades. Ele é o único Deus. Acabou. História. Tá bom? Vamos lá. Vem aqui comigo aqui, ó. Versículo 4. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus ou embaixo, sobre a terra ou nas águas debaixo da terra. Isso aqui tem que ser explicado muito direitinho, porque às vezes faz uma confusão danada na cabeça das pessoas. Muitas vezes as pessoas falam, meu Deus, então não pode fazer imagem? Meu Deus, então é proibido a gente fazer uma imagem de um santo, a imagem do crucificado? Não. A Bíblia não está falando isso, não. Não. A gente tem que ser... Por isso que a Bíblia tem que ser estudada. Por isso que a Bíblia tem que ser estudada. Não pode ser assim. A Bíblia não está proibindo de você fazer a imagem de um animal, não está proibindo de fazer a imagem de uma pessoa, não está proibindo de fazer a imagem da natureza. A Bíblia não está proibindo de você fazer a imagem que lembra uma pessoa que foi importante para você. Por exemplo, a imagem de um modelo, de um santo que é modelo para a gente. Não está proibindo isso. Por isso que eu quero te explicar direitinho. Olha o que a Bíblia fala. Na tradução, aliás, no original está escrito assim. Escuta como está escrito no original. Não farás para ti escultura de tudo aquilo que está acima no céu, embaixo da terra e embaixo da água e debaixo da água. Mas que esquisito. Isso mesmo, está escrito isso. Não farás para ti escultura daquilo que está acima, em cima no céu, debaixo da terra e nem debaixo da água. Né? A Bíblia, às vezes, essa Bíblia que eu uso, traduziu assim, não farás para ti nenhuma escultura daquilo que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou debaixo ou nas águas, ou debaixo da terra. Ou nas águas, debaixo da terra. Deixa eu te explicar uma coisa. A gente tem que voltar lá na antiguidade, no tempo em que foi escrito, e lembrar o seguinte. Para o povo, olha, Deus revela para o povo, e Deus se revela para o povo usando a linguagem do povo, a linguagem de então. Então vamos entender a linguagem de então. Para o povo de então, o lugar da habitação de Deus, o lugar da habitação da divindade estava em 3 lugares. Lá em cima no céu, debaixo da terra e debaixo das águas. Mas como assim? Na configuração do povo antigo, as forças da divindade estavam no céu, porque de lá que vinha. Estou falando naquela época. Então entenda, para o povo. Lá tinha trovões, raios, chuva vinha de onde? Do céu. Então, na compreensão deles, Deus estava lá no céu. Mas também debaixo da terra tinha coisas. Vinha água que surgia debaixo da terra, vinha vulcões que surgiam debaixo da terra. Então, a força de Deus está ali também. E debaixo da água também existia. Debaixo da água estava a presença de Deus, porque dali vinha também coisas que eles até então não explicavam. Então, presta atenção. Para o povo de então, o lugar da habitação de Deus é em cima no céu, debaixo da terra e debaixo do mar. Então, entenda uma coisa. Deus usa justamente a compreensão de então e passa para Moisés a proibição de fazer imagem de quê? A imagem da divindade. Mas por quê? Para que não se tenha nenhum tipo de adoração
a qualquer outro Deus que não seja Ele. Então aqui a proibição não é fazer a imagem de um ser humano, não é proibir de fazer a imagem de um animal, não é proibir de fazer a imagem de uma árvore, não é proibir de fazer... Não é isso, gente. É proibir de fazer imagem de Deus e colocar essa imagem no lugar de Deus. Isto é o correto, isto é o honesto na Bíblia. Isso é honesto. Por isso que a Bíblia tem que ser estudada com muito cuidado. Porque senão, vou dizer uma coisa, porque senão de repente as pessoas falam, não, mas não pode fazer imagem. Claro que pode fazer. Você pode fazer imagem, a escultura de uma onça. Claro que pode. Você pode fazer uma escultura aí de um elefante. Claro que pode. Você pode fazer escultura aí de uma pessoa. Claro que pode. Né? O negócio aqui, a proibição é dizer, fazer uma imagem de Deus e colocar essa imagem no lugar de Deus. Esta é a proibição. Tanto é que a proibição continua dizendo assim, e você não, olha que vem comigo no versículo 5, não te prostrarás diante dela e não lhe prestará culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso que vinga a iniquidade dos pais, dos filhos, dos bisnetos, tal. Ou seja, não colocar ninguém no lugar de Deus. A proibição aqui, então vamos deixar bem claro, a proibição aqui não é a proibição de fazer imagens. É a proibição de colocar alguma coisa no lugar de Deus. No lugar de Deus. Por isso usa esses 3 espaços chamados o céu, debaixo da terra e debaixo da água, que era o lugar, o espaço da divindade. Então não é a proibição não é proibir de fazer imagem, mas proibir de fazer alguma coisa e colocar isso no lugar de Deus. A Bíblia não proíbe de fazer imagem. Tanto é que a própria Bíblia, a gente vai estudar junto, ela manda fazer a imagem dos querubins para colocar em cima da arca. Ela manda fazer a imagem, manda bordar os anjos nas cortinas do santuário. A Bíblia manda fazer, na Bíblia fala da imagem da serpente que foi feita para colocar naquele cajado de Moisés. Então a Bíblia não proíbe de fazer imagem. A Bíblia proíbe de colocar alguma coisa no lugar de Deus. Tá bom? Vamos lá, gente, vamos lá que tá muito bonito aqui, ó. Eu li para você aqui, ó. Eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus zeloso. Essa palavra zeloso é uma melhor palavra mesmo, porque tem Bíblia que traduz eu sou um Deus vingativo, eu sou um Deus ciumento. Deus não é vingativo, Deus não é ciumento, né? Mas às vezes a palavra que se traduz assim. Mas a melhor tradução seria eu sou um Deus zeloso, eu sou um Deus exigente, eu sou um Deus que cuida, eu não quero dividir você com ninguém, eu não quero dividir você com outros deuses, eu não quero dividir você com outras crenças, não. Então por isso que diz, eu sou um Deus exigente. Talvez, segundo os especialistas, a melhor tradução, em vez de zeloso, vingativo, cioso, como chama? Cioso, como chama? Ciumento, talvez a melhor tradução seja eu sou um Deus exigente, ou seja, eu não quero dividir você com outros deuses, é só meu, tá bom? Porque outros deuses também não existem, né? Vem cá, gente, no versículo 7, olha isso aqui é importante, não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em prova de falsidade, porque o Senhor não deixa impune aquele que pronuncia o seu nome em favor do erro. O que a gente geralmente fala assim, não tomar seu santo nome em vão, isso mesmo. Por que essa questão do nome de Deus? O nome de Deus aqui não pode ser usado para qualquer coisa, não pode ser usado para qualquer coisa. Por quê? Deixa eu te explicar. Porque o nome de Deus foi revelado. Lembra quando o nome de Deus foi revelado? Lembra que a gente sempre fala o nome de Deus é sacratíssimo, o nome de Deus nem pode ser falado, tanto é que a gente usa, tem o nome de Deus, Javé, tá ali o nome de Deus, aquelas 4 letras que eu já te expliquei, mas o nome de Deus nem é para ser pronunciado. O nome de Deus, a gente até usa outros nomes para dar um apelido para Deus, Adonai, Elohim, Eli, né? Mas veja o seguinte, quando o nome de Deus foi revelado,
O nome de Deus foi revelado para quê? Para ser louvado, invocado e conhecido. O nome de Deus foi revelado a nós para ser invocado, louvado e reconhecido. Então você não usa o nome de Deus para outra coisa que não seja invocar o seu nome, louvar o seu nome e reconhecer Deus através do seu nome. Por isso a Bíblia proíbe de usar o nome de Deus para qualquer outra coisa, principalmente usar para as coisas falsas. Entendeu? O nome de Deus foi revelado para ser louvado, invocado e reconhecido. Louvarei o nome do Senhor, invocarei o nome do Senhor, reconhecerei que o Senhor é meu Deus. Então, para isso o nome dele foi revelado, não para ser usado para outra coisa. Entendeu? Certo, né? Vamos lá. Agora a gente vem aqui no versículo 10 e 11. O versículo 10 e 11 fala do sétimo dia. Mas no sétimo dia, que é um repouso em honra do Senhor teu Deus, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro dos seus muros. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. E repousou no sétimo dia, e por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e consagrou. Muito bem. No versículo 10 e 11, a gente tem o mandamento de respeitar o sétimo dia. Vamos lá. Por que nós respeitamos o sétimo dia? Porque quando a gente lê a obra da criação, lembra lá? Gênesis capítulo 2, se você não tiver lembrado, volta lá no vídeo do Gênesis capítulo 2, você vai ver o seguinte: Deus descansou no sétimo dia. Na verdade, até eu lembrava para você que não é que ele descansou, ele parou de trabalhar no sétimo dia. Então, o sétimo dia foi a coroação da criação. É como se Deus coroasse a criação com o sétimo dia. Não, Deus fez aquela obra maravilhosa e como que ele coroou a criação? Com o sétimo dia. Por isso, atenção, por isso, o sétimo dia ele deve ser respeitado como uma reverência à criação. Olha, tudo que Deus fez, Deus fez para nós, gente. E aí Deus coroou tudo que ele fez com o sétimo dia. Então, quando nós respeitamos o sétimo dia, nós estamos fazendo uma reverência àquilo que Deus criou. É uma reverência à criação. Por isso o sétimo dia deve ser respeitado. Então o sétimo dia não faz nada, o sétimo dia é para rezar, o sétimo dia é para louvar a Deus, o sétimo é para isso. Agora vem comigo. Mas por que nós cristãos falamos do domingo e não do sábado? Ora, porque se o sétimo dia foi para coroar a criação, o que aconteceu com a ressurreição de Jesus? Vem cá. Quando Jesus ressuscita, quando Jesus morre e ressuscita, há uma nova criação. Entendeu? Nós temos a criação que foi feita por Deus lá no início, que Deus fez tudo para a gente. Mas quando Jesus morreu, ressuscitou, foi feita uma nova criação. O sábado era para reverenciar aquela criação primordial. Agora o domingo é para reverenciar a nova criação. A nova criação que surgiu a partir da morte e da ressurreição de Jesus. Então, para nós, o dia mais importante é o dia que Jesus ressuscitou. Porque naquele dia que Jesus ressuscitou, iniciou-se uma nova criação. Antes de Jesus, o dia mais importante era o sábado. Por quê? Porque foi quando Deus, porque marcava uma reverência à criação de Deus. Ou seja, o que era o mais importante antes de Jesus? A criação, não é? Não é verdade? Antes de Jesus, o que era mais importante? A criação. A criação era reverenciada como? Com o sétimo dia, com o sábado.
Ora, depois de Jesus morreu e ressuscitou, o que aconteceu? Para nós o mais importante é a ressurreição de Jesus. Por que é o mais importante? Porque é uma nova criação. Então a gente passa a reverenciar não mais o sábado, mas agora o domingo, porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana e o primeiro dia da semana é que nós lembramos. Mas veja comigo, a lei de descansar no sétimo dia não é desrespeitada, porque na antiga lei a pessoa trabalhava domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o sétimo dia, o sábado, era para o descanso, para reverenciar. Na nova lei, no evangelho que a gente vai ver, o dia passa a ser o domingo e continuamos respeitando a lei que se deve descansar no sétimo dia. Por quê? Porque nós trabalhamos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e o domingo é o grande dia do Senhor. Entendeu? Entendeu direitinho? A lei é reverenciar, a lei do sétimo dia, do sábado, é reverenciar a criação. Nós cristãos reverenciamos a nova criação, que é a ressurreição de Jesus. Tá bom? Vamos lá. Agora no versículo 12. Versículo 12, atenção. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem sobre a terra que te dá o Senhor teu Deus. Honra teu pai e tua mãe. Honrar pai e mãe. Esse é um mandamento. E sabe o que é o mais importante? A Bíblia traduz como honrar, mas sabe qual que é o sentido, qual que é a tradução original? Glorifica o teu pai e a tua mãe. Agora você vai entender uma coisa. Presta atenção. Glorificar significa o quê? Glorificar significa dar à pessoa toda importância. Atenção, não é somente honrar. Honrarias ao pai e à mãe. Honrarias. Não. Aqui a Bíblia está falando, glorifica teu pai e tua mãe. Glorificar significa dar a importância total àquela pessoa. Significa, atenção, esse mandamento significa que o teu pai e a tua mãe é aquilo que há de mais importante. Mais importante que os seus compromissos, mais importante que o seu trabalho, mais importante que os seus afazeres, mais importante do que tudo. Mas é muito. É o que a Bíblia fala. Glorificar, gente, é uma palavra muito séria na Bíblia. Porque glorificar é dar à pessoa toda a importância. Por exemplo, a gente fala assim, glorifica Deus. Significa que Deus é o que há de mais importante na sua vida. Glorifica teu pai e tua mãe. Significa que teu pai e tua mãe é o que há de mais importante na sua vida. Gente. Não há desculpa. Mas seu pai e sua mãe é o que há de mais importante. Vamos lá. Continuamos aqui no versículo 15. Depois dos outros mandamentos que eu vou te explicar, não matarás, está na cara, né, gente? E aqui não matarás é uma coisa que não cometerás homicídio. Você não tem direito de tirar a vida de ninguém, tá bom? Não cometerás o adultério, no versículo 14, Santo Agostinho, ele deixou não pecar contra a castidade. Não pecar contra a castidade. O que é castidade? Castidade é o uso correto da sexualidade. Dentro da sua vida de casado, é usar a sua sexualidade com a sua mulher. Dentro da sua vida de solteiro, usar bem a sua sexualidade para que ela seja vivida plenamente no momento do seu casamento, da sua vida com alguém. Mas então, aqui não cometerás adultério significa que você não deve usar mal a sua castidade. Atenção aqui no versículo 15, isso é importante. Não furtarás. Não furtarás. Não roubar, na verdade, não roubar. Esse mandamento tem o sentido de não roubar bens e pessoas também. Deixa eu te explicar por quê. Era muito comum na época que as pessoas roubassem outras pessoas, roubar a pessoa mesmo, e transformava essas pessoas em escravos.
em escravas. Sabia? Então aqui é uma proibição de não roubar, é proibido roubar uma pessoa e transformá-la em escravo, e é proibido roubar o bem de outra pessoa, né? Tanto é que no original, em hebraico, o sentido seria não raptarás, ou seja, não vai lá pegar uma pessoa e transformar ela em escravo, mas também está no sentido de não roubar os bens do outro, tá bom? Vem cá no versículo 21 comigo, que a gente está quase terminando aqui, ó. E o povo conservou-se à distância enquanto Moisés se aproximava da nuvem onde encontrava Deus. Mais uma vez, quero lembrar você, a nuvem significa essa presença de Deus, lembrando a presença de Deus, tá bom? Então, o que essa nuvem significa? É Deus que está falando tudo isso para Moisés. E Moisés passa, então, como eu expliquei no começo, 19 declarações que depois serão compiladas em 10 palavras, em 10 mandamentos. Entramos aqui nesse momento no versículo 22, num lugar muito importante. Atenção, expliquei para você, vou explicar tudo aqui. Os 10 mandamentos estão compreendidos do versículo 1 até o versículo 17. Isso aqui compreende os 10 mandamentos. Depois fala da nuvem, fala da presença de Deus. A partir do 22, atenção, do 22 começa os termos da aliança, o código da aliança. Lembra que eu expliquei para você? Nós estamos fazendo uma aliança com Deus. Deus está fazendo uma aliança com o seu povo. O que precisa então? Vamos definir os códigos, vamos definir os termos dessa aliança. O que são os termos da aliança? São leis casuísticas. O que são leis casuísticas? São leis que a gente usa no dia a dia. Coisas práticas do dia a dia. Leis que definem o nosso dia a dia naquilo que se refere à prática do dia a dia, tá bom? Você vai ver aqui, é bem coisa prática mesmo, tá bom? Então, o Código da Aliança, ele, só para você entender, ele começa no capítulo 20, versículo 22 e vai até o capítulo 23, versículo 19. Escreve aqui, ó. Começa do capítulo 20, versículo 22 e vai até capítulo 23, versículo 19. São leis casuísticas, leis que se referem às coisas práticas que a gente vive no dia a dia, tá bom? E tem uma coisa interessante que a gente precisa saber. Olha que interessante. Essas leis práticas, elas foram baseadas, tem muita coisa baseada em algumas outras leis, em alguns outros códigos do Antigo Oriente, inclusive o famoso Código de Hammurabi. Então, essas leis, né, o Código da Aliança, o Código da Aliança, os termos da aliança que vão definir esta aliança com Deus, tem muito, mas muito mesmo, dos códigos já do Antigo Oriente. Eu lembrei para você, tem muita coisa do Código de Hammurabi, inclusive o Código de Hammurabi que dá para a gente aquela lei de talião, olho por olho, dente por dente, tal, aquela coisa que você vai ver direitinho, tá bom? O que nós temos aqui, gente? Você vai ver nesses códigos, nesses termos da lei, que você vai perceber que aqui nós temos uma sociedade que está se tornando sedentária. Então, começa a falar de plantação, começa a falar de criação de gado. Então você vai ver que essa sociedade do povo de Deus já está sedentarizando. Vamos lá comigo. Você vê que esse povo é um povo nômade, um povo que caminha. Lembra, lá desde Abraão, você está comigo, ó, lá desde Abraão, era lá, eles moravam lá na Babilônia, em Padã Arã, vem para Canaã, vai para Bersabeia, volta para lá. Então o povo que está caminhando muito. Aí depois o povo não tem alimento, vai para o Egito, fica no Egito 430 anos, coitado escravo do faraó, consegue sair do Egito agora que a gente conseguiu sair do Egito, estamos no meio do deserto, estamos caminhando aqui e aqui você vai ver que essas leis começam a dar pistas de que esse povo quer ficar sedentário, criando gado, plantando, você vai perceber isso pelas leis. Vem aqui então comigo no 26, a gente termina aqui no 26,
E aqui é interessante, depois de mostrar tudo isso, dizendo, ó, as leis que eu vou te passar, as leis que eu vou trazer para você e tal, e já fala do altar, já fala dos holocaustos, já fala de tudo isso. E aqui você vê, olha aqui, ó, no 26, não subirás ao meu altar por degraus, para que não se descubra a tua nudez. Ué, que isso? Que esquisito essa lei. Então, uma lei que fala assim, você não vai subir o meu altar, quando subir ao meu altar, cuide para não mostrar a sua nudez. Por quê que a Bíblia fala isso? Porque em outras culturas, os sacerdotes, quando iam fazer alguma oferenda, em outras culturas, né, eles faziam isso nus, ficavam nus, como sinal de despojamento total diante de Deus. Aqui em Israel, não. Aqui em Israel, o Código da Aliança exige que o sacerdote que for apresentar o sacrifício ou holocausto, ele não faça isso nu, não mostre a sua nudez. É diferente. À semelhança dos outros sacerdotes de outras culturas, de outras religiões por aí, naquele tempo, que ao oferecer sacrifícios para os seus deuses, ofereciam totalmente nus. Aqui não. Então esse Código da Aliança fala, ó, o sacerdote que subir, cuide para não mostrar a sua nudez. Tá bom? Eu queria agora falar para vocês, gente, uma coisa, nesse momento eu queria falar para vocês como que diz, de como ficou os 10 mandamentos. Expliquei para você direitinho que os 10 mandamentos, como é que é 10 mandamentos? A Bíblia fala de 10 mandamentos? Não. A Bíblia vai falar dos mandamentos, vai falar de decálogo, vai falar das 10 palavras, isso lá em Deuteronômio. Mas, como eu disse, no capítulo 20, a Bíblia apresenta 19 proposições, 19 declarações que ao longo do tempo foram compiladas em 10 mandamentos, em 10 palavras. Nós temos essas compilações muito claras, a compilação feita pelos rabinos, né? Os antigos rabinos que estudaram, compilou, pegaram os versículos ali, compilou. Nós temos a compilação feita por Santo Agostinho, que é usada pelos luteranos e pelos católicos, e nós temos a compilação feita pelos ortodoxos, que é usado pelos ortodoxos e também pela maior parte das religiões que surgiram da Reforma. Então é importante lembrar o seguinte, a palavra eu já expliquei para você, rapidinho volto a falar. Na verdade, o número 10 é um número importante porque ele, na verdade, é o resumo das 613 prescrições. Quantas leis existem para o povo de Israel? Existem 613 leis. Por isso, como a Bíblia trabalha muito com número, somar número, e o número tem um significado importante, a gente soma 6 mais 1 dá 7, mais 3 dá 10, né? Então, nós temos 10 como se fosse a compilação, o resumo de todos os 613 mandamentos. Mas então vamos lá, porque os 10 mandamentos, o decálogo, ele é esse resumo de tudo aquilo que Deus quer para nós e é também o momento em que a sociedade se organiza, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui então, atenção. Olha aqui, esse aqui é a compilação feita dos rabinos. Olha aqui, essa é a compilação dos rabinos. O primeiro mandamento é o versículo 2, o segundo mandamento é o versículo de 3 a 6, o terceiro mandamento é o versículo 7, o quarto mandamento 8 a 11, tá vendo? O quinto mandamento é o 12, o sexto mandamento é o 13, o sétimo mandamento é o 14, olha aqui, ó, o oitavo mandamento é o 15, versículo 15, o nono mandamento é o versículo 16 e o 10º mandamento 17. Tá vendo? Essa aqui é a compilação dos rabinos. Essa aqui é a compilação de Santo Agostinho. Atenção, essa é a compilação de Santo Agostinho que nós católicos usamos e que os luteranos também usam. Que compilação é essa? Santo Agostinho pegou os versículos e agrupou dessa forma. Primeiro mandamento, versículo 3 a 6. Segundo mandamento, versículo 7. Terceiro mandamento, versículo 8 a 11. Quarto mandamento, versículo 12.
Quinto mandamento, versículo 13. Sexto mandamento, versículo 14. Sétimo mandamento, versículo 15. Oitavo mandamento, versículo 16. Nono mandamento, versículo 17a, que é a primeira parte do 17. E o 10º mandamento, versículo 17b. Isso, tá vendo? Tá certo? Então vamos lá. Agora nós temos aqui dos ortodoxos. Como eu disse, dos ortodoxos e que é usado pelas igrejas que saíram da reforma também. Vamos aqui, ó. Primeiro mandamento, versículo 3. Segundo mandamento, versículo de 4 a 6. Terceiro mandamento, versículo 7. Quarto mandamento, versículo 8 a 11. Quinto mandamento, versículo 12. Sexto mandamento, versículo 13. Sétimo mandamento, versículo 14. Oitavo mandamento, versículo 15. Nono mandamento, versículo 16. Décimo mandamento, versículo 17. Tá bom? Esses são o agrupamento que foram feitos. São 3 agrupamentos, por isso que às vezes varia um pouquinho. E por isso que você não vai ver na sua Bíblia disposto assim, primeiro mandamento, segundo mandamento, não. Vai ver todos os versículos dispostos assim, e esse agrupamento de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto mandamento foi feito ao longo do tempo, segundo as tradições. Tá bom? Gente, o que é importante é o seguinte, Deus nos ama e Ele falou, eu sou um Deus zeloso. Eu não divido você com ninguém. Sabe por que Deus fala isso pra gente? Porque Deus é apaixonado por nós. Deus é apaixonado por você. Ele é tão apaixonado que Ele é capaz de selar uma aliança com você. Essa aliança, Ele será fiel para sempre. E espera que a gente seja fiel também. Deus é tão maravilhoso e tão apaixonado por nós, que Ele não nos divide, nem com o mal, nem com a tristeza, nem com a dor, nem com o sofrimento. Isso significa que quando eu estou perto dEle, eu sou feliz. Longe dEle, nunca estou realizado, mas quanto mais eu caminho para junto dEle, quanto mais eu me aproximo dEle, mais felicidade há em meu coração. Et crucem Domini, fugit partes adversae, vite teleu de tribu Iuda, radix Davidi. Aleluia.